Seja muito bem-vindo, meu amigo comandante. Mais uma aula aqui no nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e hoje a chave 35, investir versus perder. E essa chave eu começo resumindo ela de uma forma muito simples e direta. A história é a seguinte, meu amigo comandante, vamos falar de investimentos? Quando você faz investimentos, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, só de colocar dessa forma, eu já diria que essa chave está resolvida. E o que isso significa? Sim, vamos investir sempre, porque isso é mais do que uma garantia. É você fazer ou abrir a possibilidade de um crescimento e da segurança na sua vida em muitos aspectos. A grande história em relação a essa chave é que você deve investir somente naquilo que dá retorno. Então, quando a gente fala para você, cara, vai lá e investe, é óbvio que não é em qualquer situação, não é em qualquer oportunidade. Você vai ter que ter uma análise muito criteriosa para realmente escolher aquilo que faz sentido e investir somente naquilo que dá retorno. E quando você faz dessa forma, com certeza, investimento não vai ter perda. Por quê? Porque você fazendo a avaliação, obviamente você vai investir naquilo que tem uma possibilidade de retorno. E aí existem vários aspectos em relação a risco, em relação, falando de dinheiro, né, em relação à liquidez, em relação à segurança da forma como você vai estar investindo, mas o ato de você investir, você está apostando num crescimento daquele ativo que você está investindo ali, seja seu tempo, seu dinheiro, sua energia, né? E em caso desse não retorno, você está trocando esse ativo por uma experiência, trocando esse ativo por um aprendizado. Mas o quanto você vai pagar nessa experiência, né, o quanto você vai investir nessa experiência é que é o segredo de um bom investimento. Se você estiver avaliando de uma forma muito ruim, você acaba perdendo muito do ativo, ou seja, na verdade, trocando muito desse ativo pelo aprendizado, pela experiência. Você nunca perde. Então, você tem que saber aonde você vai investir. E aí, só para ficar muito claro e bem prática essa aula, eu tenho aqui para apresentar para você 6 opções de investimentos que dificilmente darão problema ou não te darão retorno quando feitos da forma correta. Então, a primeira delas é terra física mesmo. Até porque, de acordo com as leis do universo aí, né, de que a gente está sempre agregando valor, então a terra nunca vai cair de valor. E aí, obviamente, você vai procurar boas oportunidades. Por quê? Porque se você comprar acima do valor de mercado, você acaba perdendo dinheiro. Mas, se você comprar no valor de mercado ou abaixo diante de uma oportunidade, você sempre vai ter um aumento, né, um retorno desse valor investido de uma forma positiva. Segundo, invista em gente. E aí serve muito bem para você que, por exemplo, tem uma empresa, você tem colaboradores, né? E toda vez que você investe em gente, você está aumentando muito o valor, né? Você está aumentando muito a capacidade desse empreendimento, ou seja lá do que for. E de qualquer forma, só a gratidão que essa pessoa vai ter em relação ao investimento que você fez, isso já reflete no seu bônus, vamos dizer assim. Seja um investimento de tempo, seja um investimento de dinheiro, né? Ou como eu falei, seja um investimento de energia nessas pessoas. O crescimento dela, ele reflete através dessa gratidão para você. Invista em cérebro. Terceira dica aí. Invista no seu próprio cérebro, invista no seu desenvolvimento pessoal, no seu conhecimento. Não preciso nem dizer o quanto isso pode te retornar. Invista no reino, invista na sua espiritualidade, invista tempo, invista energia nisso,
Por quê? Porque quando a gente fala das coisas que vêm do reino, são princípios. E como os princípios são sagrados, você não tem como perder. Você simplesmente vai ter um retorno positivo de toda a energia que você investir genuinamente no reino. E eu não estou falando de religião, eu estou falando da sua espiritualidade. Então, invista no reino. Quinta dica, invista em empresas. É óbvio que você tem que ter muito conhecimento para ter bons investimentos, mas investir em empresas pode te dar um retorno muito grande, principalmente quem conhece e quem está trabalhando aí no ramo de startups. E startups são normalmente empresas que estão aí no seu nascimento, né, no seu começo de vida e ligadas à tecnologia, ligadas a tudo que tem de novidade no mercado. E o potencial de crescimento dessas empresas é muito grande. Então, se você tem conhecimento ou vai buscar lá, investir no cérebro, juntou com conhecimento e começa a investir em startups, o teu potencial de crescimento, de retorno é muito grande. E mais uma para a gente fechar 6 boas dicas: invista em relacionamentos, invista em sociedades, né? Ou seja, invista em parcerias onde você consegue fazer crescer essa parceria e ter ao seu lado pessoas que valem a pena. É óbvio que pessoas são sempre muito... existe sempre a possibilidade de mudança dessas pessoas, mas se você investir na parceria, em auxiliar, em ajudar essas pessoas a estarem sempre no caminho certo, esse retorno também é muito grande. Então, aí 6 dicas de onde investir os seus ativos, meu amigo comandante. Lembrando, ativos é tudo aquilo que você produz de alguma certa forma e pode haver uma troca. Então, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro são 3 bons exemplos disso. E o mais importante em relação, né, se eu já disse onde investir, a história de como investir. Então, para investir bem, é preciso a clareza de alguns aspectos. Vamos colocar aqui 4 aspectos que você tem que ter muito claro quando você vai realizar o seu investimento. Então, você tem que pensar muito bem o que você vai investir. Então, já dei exemplos aí, né, dos seus ativos. Onde você vai investir. Então, isso tem que estar muito claro. Como você vai investir. Então, você vai, por exemplo, se você está falando em relação a dinheiro, você vai investir diretamente, você vai investir através de um fundo de investimentos, você vai investir através de uma corretora, enfim, você vai ter um contrato. Então, o como você vai investir e uma clareza muito grande do porquê você vai investir, né? Você está esperando um retorno, de que forma? Você está buscando um aprendizado, uma experiência. Então, se você não tiver muito bem claras essas questões, né, esses aspectos, o que pode acontecer é que você pode ter uma falsa sensação de perda. Por quê? Porque você vai se concentrar naquilo que foi, né, que você gastou, vamos dizer assim, e não vai identificar o aprendizado. A partir do momento que você tem esses tópicos muito bem claros e definidos, você sempre vai ter um aprendizado, independentemente do retorno que você tem de investimento. E se você é um bom investidor, você vai concordar comigo que tem 3 perguntas que todo bom investidor deve fazer diante de uma oportunidade de investimento. Falando de dinheiro, por exemplo, você vai perguntar para o seu dinheiro que você vai investir: você vai voltar? Você vai avaliar a situação e vai ver se esse dinheiro volta. Quando você vai voltar? E com mais quantos de você vai voltar? Porque quando a gente fala de dinheiro, você vai investir o seu dinheiro, vai cair com outros dinheiros ali, né? Existe aquela expressão, dinheiro com dinheiro vai transar, e tem que trazer os filhotinhos. Ou seja, ele tem que voltar de alguma forma mais do que você colocou. Porque se isso não acontecer, você vai tirar um aprendizado. Por quê? Porque não foi um bom investimento do ponto de vista monetário, financeiro. E aí
você vai definir o quanto valeu, né, o quanto esse gasto, né, valeu para o seu aprendizado, meu amigo comandante. Então, a ideia dessa apresentação aqui, dessa questão, né, dessa chave, é mostrar para você que investir é sempre uma boa alternativa. O investimento, ele te traz sempre algo positivo, seja ou aprendizado ou uma multiplicação daquele recurso que você está investindo. Então, não existe prosperidade sem investimento. É importante ficar muito claro isso para você. E como eu disse logo no começo, se você souber como fazer esses investimentos, você nunca vai perder. De uma forma ou de outra, né, você vai ter o aprendizado resultante disso. A grande questão é quanto você vai estar pagando por esse aprendizado. Se teu investimento foi ruim, você pagou mais caro. Se for muito bom, além do aprendizado, você ainda traz mais daquilo que você investiu. Então vamos falar dessa experiência para você entender melhor, né? Já faz um print aí das duas telas resumindo esse assunto de hoje, essa primeiro slide, faz um print desse segundo slide e agora sim, deixar uma experiência bem interessante para você, meu amigo comandante. Nós falamos aí de 6 possibilidades de investimento. Qual que é a experiência para hoje? Escolha ao menos 3 dessas 6 áreas que a gente falou, né, para você investir de alguma forma. Seja qualquer ativo que você tenha aí. Talvez hoje você não esteja numa condição muito boa para investir literalmente ali dinheiro, mas você sempre vai poder investir energia de algum tempo. Você vai investir o seu tempo, né? E com isso você pode começar aí com muito pouco, mas use todas essas dicas, né, que eu te apresentei na aula de hoje. E com isso você vai, se nunca investiu, você vai começar a perceber quantas possibilidades você tem para cumprir, né, ou para alimentar essa raiz da nossa árvore da prosperidade. Estamos conversados, meu amigo comandante? Fechando agora, então, a 35ª chave. Meus parabéns. Você completou metade da nossa jornada da semente ao fruto, comandante. E aqui no YouTube, estamos indo muito bem? Então, deixa o dedo aí, né? Desce o dedo nesse like. Vamos tornar mais relevante essa informação. Aproveite e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, em todos os grupos. É aquilo que eu digo, você vai se surpreender lá na frente com pessoas que você não esperava, te agradecendo por terem tido o acesso através de você a esse conhecimento e de uma forma ou de outra elas vão também crescer, né? Ou evoluir nessa jornada da semente ao fruto. E se você chegou aqui agora, não deixa de se inscrever nesse canal. Com mais inscritos, a gente tem a possibilidade de fazer lives, que eu acho que é essa a intenção, onde vai ter uma interação muito mais legal a respeito de todos esses assuntos que eu estou trazendo para vocês. E se você está aqui já acompanhando, deixa um comentário, especialmente nesse vídeo, né? Então, diz aí se você está gostando, diz aí se você vai até o final, se fez sentido, se você compartilhou, ou se você está chegando agora. Então, missão para você extra em relação a essa apresentação. Deixa um comentário para a gente tornar esses vídeos no YouTube cada vez mais relevantes. É isso então, comandante. Agora sim, eu fico por aqui e te vejo amanhã. Então, na próxima chave, já passamos da metade. E para você, vai cuidar da sua vida, comandante. Tamo indo bem. E se precisar de ajuda, só me avisar que eu tô junto. Fui!